pessoal, nós estamos aqui na Maior Marketing, meu nome é Fred, estou com o Thales aqui, nós fazemos parte do time do Data Live, que é um produto que nós estamos desenvolvendo há mais de 1 ano e meio, é um produto que nós já passamos por um processo de validação de mercado, já está implantado em alguns clientes e nesse momento já estamos coletando resultados bastante efetivos e queremos apresentar um pouco da solução para vocês e conhecer realmente como o Data Live pode gerar valor direto para o nosso cliente, como na parceria junto com a Oracle, ok? Vamos lá. O porquê do Data Live, ou seja, qual é o cenário que o Data Live se encontra do seu ponto de vista de dor do cliente e como que ele pode efetivamente ajudar a resolver essa dor. A gente trouxe aqui uma pesquisa do CMO Council, onde ele destaca como uma visão para 2018, claramente que 67% dos CMOs, ou seja, dos executivos de marketing, estão focando o seu investimento e sua meta em gerar a melhor experiência para o cliente e ajudar efetivamente a acelerar a receita do negócio. Ou seja, há uma pressão muito grande, há uma demanda muito grande para que esse executivo dê uma resposta para a empresa de uma forma muito efetiva com relação a essas duas frentes, ou seja, crescer o negócio e gerar a melhor experiência para o cliente. Nesse cenário, então, Data Live traz como um valor, ou seja, uma questão, uma premissa muito forte, onde a gente acredita que gerar a melhor experiência para o cliente não está somente em olhar para os dados históricos, ou seja, nós não vamos conseguir fazer com que a gente gere resultado baseado na experiência do cliente olhando somente para os dados históricos, mas também identificando qual é o real contexto e momento do cliente, ou seja, o que efetivamente o cliente nesse momento está definindo ao longo da sua jornada. Então essa premissa faz com que a gente crie então um direcionamento para aquilo que o Data Live tem que resolver como solução. E a pergunta que a gente traz é exatamente essa, ou seja, como o Data Live, então, quanto solução, ele pode efetivamente identificar a melhor jornada, o melhor momento ao longo da jornada do cliente. Então, essa é uma pergunta que a gente se fez e a gente, então, desenvolveu como solução uma plataforma em cloud, que ela tem como primeiro princípio ter a capacidade de integrar dados on e off. Ou seja, fazer com que a gente consiga, uma vez integrando o dado on e off, ter uma visão de toda a jornada do cliente e uma vez tendo essa visão, fazer com que esses dados a gente consiga, utilizando inteligência artificial, predizer o melhor momento de atuação do cliente e prescrever a melhor forma de atuar com esse cliente. Ou seja, então o Data Live ele traz isso como essência, com foco de integrar esses dados, unificar esses dados, processar esses dados do ponto de vista de aprendizagem de máquina e fazer com que a gente consiga gerar essa visão, essa predição com relação ao melhor momento de decisão do cliente e nós vamos estar falando um pouco nisso mais para frente. E aí a gente traz essa questão, então efetivamente como a inteligência artificial pode contribuir e fazer com que a gente identifique o cliente no seu melhor momento de jornada. A gente trouxe aqui uma visão gráfica, né? Ou seja, onde a gente destaca aqui toda a forma heterogênea do que o cliente tem e diversificada de gerar uma jornada ao longo do seu processo de compra, ou seja, fazendo com que ele tenha diversos canais, tanto on e off, né, de atuação para a sua tomada de decisão, né, Thales? Exato. Como o Fred mencionou, a gente precisa integrar os dados on e off, porque a jornada do cliente nem sempre está só nos dados off, nem sempre está só nos dados on. Então a gente precisa concatenar todos esses pontos de contato para ter essa visão completa da jornada. Isso faz com que a complexidade dos dados aumente consideravelmente e a variedade também. Então a gente está falando de integrar dados de e-mail, de aplicativo, de site, de blog, de social, de call center, de sistemas transacionais. Então, a inteligência artificial se faz necessária para analisar esses dados e encontrar os padrões. Como a gente vê nessa apresentação gráfica aqui, as jornadas são muito heterogêneas. E aqui, de olhar, a gente não consegue saber qual jornada é boa e qual jornada é ruim. Então, a inteligência artificial ela serve para a gente encontrar quais são as jornadas que levam até a decisão, que pode ser a decisão de compra, de recompra, de retenção,
e começar a olhar para as outras jornadas que ainda não chegaram nesse momento, encontrar padrões e determinar a propensão desses outros clientes, desses outros consumidores a se adequar a essa jornada ao atingirem o objetivo de decisão, ou seja, realizar a compra ou a recompra ou a retenção. Um ponto importante aqui, né, Thales, é que isso só é possível pela capacidade da DataLive de integrar dado on e off. Como efetivamente nós temos o dado off, eu consigo ter a variável resposta, se comprou, não comprou, se evadiu, se não evadiu, se recomprou, não recomprou. Então acho que esse é o grande diferencial do DataLive, porque o modelo, o algoritmo, ele roda em cima de uma variável resposta real do negócio e a gente consegue efetivamente predizer um comportamento de impacto real para o negócio, né? Então, gente, nesse cenário todo, né, a gente destaca aqui quais são as principais features do DataLive, ou seja, quais são os principais drivers de valor do DataLive, né? A gente pode estar destacando aqui 4 grandes pilares, ou seja, o primeiro grande pilar é a alta capacidade de conexão de dados. Então nós estamos falando aqui todo no cenário de nuvem, né? Ou seja, onde nós temos aí a capacidade de conectar dados on e off, ou seja, nós temos aí todo um hub de integração que possibilita a gente a fazer essa integração com dados em diversas origens e formatos de dados e conseguindo captar dados ao longo de toda a jornada do cliente, né, Thales? Exatamente. O segundo ponto é com relação à inteligência artificial embarcada. A inteligência artificial, como eu falei no slide anterior, ela é necessária para analisar toda essa complexidade, todo esse volume de dados e chegar a resultados de uma forma assertiva, né? Então a gente utiliza algoritmos aí de aprendizagem de máquina para poder predizer esse momento chave de decisão, com base na variável resposta configurada nas regras de negócio do cliente. Então, se o cliente ele quer entender o momento de decisão de compra, a gente vai setar essa variável resposta como chave para a inteligência artificial fazer todos os cálculos. Exatamente, vale destacar nesse ponto que tem toda aqui uma engenharia, uma arquitetura que possibilita um ganho computacional bastante grande, um processo de aprendizagem de máquina em grandes volumes, ou seja, então eu acho que esse é um grande diferencial que foi desenvolvido pela nossa equipe, né, de montar essa arquitetura parruda o suficiente para suportar diversas realidades, né? Como a gente tem os dados de todas as jornadas, de todos os consumidores, no nível de ponto de contato de indivíduo, a gente também consegue agregar esses dados para poder enxergar tendências aí do cenário da empresa. Então, com Data Visualization, a gente vai entregar a performance das campanhas, o que gera valor, quais são as variáveis que são relevantes para o processo de decisão de compra. Então, esse Data Visualization é uma entrega secundária, mas que gera muito valor para os clientes do DataLive. Exatamente. Uma vez que a gente tem todos os dados ao longo da jornada do cliente, isso dá diversos direcionamentos para o executivo de marketing, ou seja, fazendo com que ele tenha uma visão clara de como os ativos de marketing estão sendo utilizados e como ele pode direcionar o investimento de marketing de uma forma mais efetiva. Tudo baseado em dado real, né? Exato. Mas eu acho que o grande ponto, né, Thales, que a gente aplicou um processo de aprendizagem de máquina, identificou o melhor momento do cliente, gerou insights, partir para a ação, ou seja, nós estamos falando aqui de um processo de automação de inteligência, onde a gente consegue efetivamente gerar gatilhos, né? Uma vez que o DataLive tem a possibilidade de estar integrado a diversas soluções, e nesse caso aqui a gente tem todo um projeto já de nativamente ele está integrado às soluções da Oracle, nós vamos falar um pouco mais disso na frente, mas o fato é que a gente não fica puramente apresentando dado em tela, ou seja, o nosso objetivo efetivamente é fazer com que a gente identifique, atribua inteligência ao processo e efetivamente acione o cliente no melhor momento, graças à possibilidade, né, à condição técnica que ele tem de estar integrado a diversas soluções. Eu acho que vale destacar, né, pessoal, como o Thales falou, a gente está falando aqui do ganho, né, de visualizar os dados de uma forma estratégica. Obviamente a gente trouxe aqui uma forma bem sintética e resumida, mas aqui eu acho que está claro a possibilidade que a gente tem e como que isso gera uma série de informações, né, para o executivo. Ou seja,
a gente tem dados, né, ao longo de toda a jornada, mas a gente começa a atribuir essas visões também a questões como da onde ele originou do ponto de vista de mídia, da onde ele originou geograficamente, ou seja, e eu acho que o grande diferencial, né, Thales, é a possibilidade que nós temos no DataLite de customizar essas visões. Né? Exatamente, é uma proposta de valor muito interessante, porque a ferramenta ela se adequa à necessidade do cliente e não o cliente se adequa ao que a ferramenta pode entregar. Então, no momento de onboarding, a gente entende as necessidades, determina quais os indicadores são relevantes para aquele negócio, para aquele cliente, e aí a gente coloca o Data Visualization adaptado para aquela necessidade. A real necessidade. A real necessidade do cliente.